Alô, amigos, começa pela UniTV mais uma edição do programa Viver com Saúde. É esse nosso encontro semanal abordando temas ligados à área da saúde. A alimentação, além de ser uma necessidade básica para a sobrevivência do ser humano, ela envolve também aspectos muito importantes. Aspectos importantes ligados ao relacionamento psicossocial. As reações adversas aos alimentos, notem bem, elas precisam merecer uma atenção especial. Por quê? Para evitar problemas, ou pelo menos para buscar, na medida do possível, que ocorram problemas futuros, problemas maiores, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista emocional. E no programa Viver com Saúde de hoje, nós vamos tratar de alergias e intolerâncias alimentares, que é um tema diretamente ligado a esses aspectos que eu salientei no início, há poucos instantes aqui. Então, a nossa convidada de hoje é a nutricionista Marta Koch, nutricionista clínica, que já esteve aqui em oportunidades anteriores no programa e que vai nos falar a respeito dessas alergias e também dessas intolerâncias alimentares. O pessoal, às vezes, faz um pouco de confusão a respeito disso, o que é alergia, o que é intolerância, enfim. Mas eu vou começar, eu acho, Marta, perguntando para ti a respeito da diferença. Qual é efetivamente, de forma bem acessível, bem simples, mas para o entendimento dos telespectadores leigos na matéria, qual é a diferença que existe entre a alergia e a intolerância alimentar? Obrigada, professor Carlos Alberto, pelo convite para estar mais uma vez aqui com vocês. A alergia alimentar, ela é uma reação imunológica do organismo à ingestão de algum determinado alimento. Ela é diferente da intolerância alimentar, que é quando existe possivelmente uma deficiência enzimática. Por exemplo, a intolerância à lactose. Ela é uma deficiência na enzima lactase que degrada o açúcar do leite, né? No caso, a lactose. Então, existe uma diferença muito grande entre a alergia e a intolerância. O mecanismo que leva as pessoas a terem alergia é um mecanismo imunológico, é o sistema imunológico que está agindo em relação à ingestão de determinado alimento. Esses pacientes, essas pessoas que têm alergias alimentares, elas têm que ter um cuidado muito maior e uma dedicação muito maior em relação à alimentação para que não haja ingestão desse alimento que provoca alergia. Agora, eu pergunto, e tanto uma como outra situação, tanto na situação, e eu pergunto aqui para o esclarecimento do nosso telespectador, que seguramente está ávido numa resposta para não apenas ter a informação, mas também a orientação a respeito desse assunto. Agora, tanto numa situação como outra, como eu disse, de alergia ou de intolerância, essa situação ela pode se alterar ao longo da vida ou não? Quem é alérgico sempre será alérgico e quem tem intolerância sempre terá intolerância. É importante saber isso, essa pergunta, porque a alergia, ela pode ter cura, alergia alimentar. O Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto à Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, publicaram esse ano, eles falam em que em torno de 10%, menos de 10% Sim. das pessoas seguem alérgicas ainda na vida adulta. Então, é importante ter o acompanhamento, né, do profissional, médico, tanto o alergista quanto o gastroenterologista, para conduzir da melhor forma essas situações e verificar em que momento essa pessoa está apta para ingerir novamente esses alimentos. A intolerância à lactose, por exemplo, ela é uma deficiência enzimática. Então, o que acontece? Ela pode ser transitória quando existe uma questão, por exemplo, uma gastroenterite e essa pessoa fica com uma intolerância transitória ao leite. Sim. Por uma dificuldade de absorção, mas a intolerância à lactose por uma deficiência enzimática em que a pessoa não produz a enzima que ela precisa, que é a lactase, para degradar, digerir a proteína do leite, o açúcar do leite, desculpe, essa pessoa ela tende a ter isso para a vida toda. E ela pode ter, num determinado momento, uma quantidade, conseguir digerir um pouco desse açúcar, né, do leite e
mais para frente, quando fica mais velha, ter mais dificuldade. Então, essa provavelmente vai ter intolerância à lactose no segmento todo de sua vida. E quem é que faz o diagnóstico disso aí? Muito importante. Se uma pessoa sente algum desconforto, alguma sensação desagradável ao ingerir e percebe que isso tem uma relação com a ingestão de algum alimento, é importante buscar o médico, sempre buscar, se é uma criança, já buscar o pediatra, avaliação do pediatra, né? O pediatra vai avaliar já a necessidade de encaminhar para o especialista, seja o gastropediatra ou alergista ou ambos. E se é um adulto também, buscar o seu clínico geral ou mesmo já o seu especialista se já tiver um acompanhamento. O diagnóstico é feito pelo médico e aí ele vai poder orientar essa pessoa a buscar uma orientação nutricional junto à nutricionista para fazer a adequação dessa dieta. E essa alergia alimentar, ela ocorre? Eu acho que é uma pergunta que vai merecer uma resposta de orientação àqueles que nos acompanham aqui no programa Viver com Saúde. E essa alergia alimentar, ela acontece mais em crianças ou em adultos? As alergias alimentares, elas acontecem em geral mais em crianças. Em torno de 6% das crianças acabam, até os 3 anos, têm alergia alimentar. Os adultos, esse número já cai um pouco, para em torno de 3,5% da população adulta que ainda tem alergias alimentares. Sim, mas e pode ocorrer, por exemplo, um caso, também uma situação que pode se criar aqui. Pode ocorrer um caso em que a pessoa nunca teve alergia nenhuma, nem quando criança, nem quando jovem, mas depois essa alergia vai aparecer na fase adulta? Pode acontecer, professor. Algumas pessoas, por exemplo, ingeriram a vida toda frutos do mar, como camarão, e num dado momento acabam, quando ingerem esse alimento, acabam tendo uma reação alérgica. Pode acontecer sim, e os adultos muitas vezes têm alergia a amendoim, podem ter alergia a frutos do mar também. Então é importante esse cuidado sempre que observar alguma reação diferente ao ingerir um alimento. Procurar ajuda, né, orientação médica, sempre que houver alguma situação diferente do habitual em relação à ingestão dos alimentos. E para aquelas pessoas que nunca tiveram alergia, em criança ou também como jovens, enfim, eu pergunto, existe assim, e para aparecer essa alergia na fase adulta, existe algum gatilho, algum fato que vá desencadear essa alergia? Nem sempre. Muitas vezes essas pessoas sempre comeram um determinado alimento e de uma hora para outra elas passam quando ingerir, ter uma reação alérgica àquele alimento. Então, é realmente importante que as pessoas fiquem atentas aos sintomas quando elas ingerirem os alimentos. Se tiverem alguma reação, tiverem alguma dificuldade em relação à ingestão, já ficar atentos e procurar ajuda médica. Vamos falar assim ainda há pouco a respeito da cura, não é? Vamos fazer assim um paralelo. Cura e controle, tanto da alergia como da intolerância alimentar. O que se pode dizer a respeito disso? Por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca, que é muito comum na infância. Tem um estudo, inclusive, feito por gastroenterologistas no nosso país, que mostrou uma prevalência de quase 6%, em torno de 5,4% das crianças tem alergia à proteína do leite de vaca. Essa alergia, ela, ao longo da vida dessas crianças, ela vai podendo ser resolvida. Então, é importante esse acompanhamento médico através, normalmente o diagnóstico dessa alergia, ele é clínico, mas nos segmentos, os médicos podem e fazem um acompanhamento e exames de acompanhamento para saber em que momento essa criança passa a tolerar o leite e pode começar a ingerir e ter uma alimentação adequada com leite e derivados presentes. E quais os alimentos que se poderia, digamos assim, apontar como os maiores causadores da alergia alimentar? O leite é o principal alimento que causa alergia alimentar, principalmente nas crianças. Leite e derivados? O leite de vaca. A proteína do leite de vaca em si é o que vai causar essa alergia. E também derivados do leite, né? Derivados do leite também. Também trigo, ovo, né? As crianças podem tem associação também com alergia à carne de gado, algumas frutas oleaginosas também. E no adulto,
ele também pode ter alergia, mas aí é mais comum o amendoim, as castanhas, os peixes e os frutos do mar em geral que podem acometer mais os adultos. Eu li também que o amendoim, não é? Isso, nos adultos o amendoim, com certeza. Gergelim? Dentro pode... É importante estar atento. Soja, que eu acho que já foi citado aqui também. Bem, eu não sei, algumas pessoas também, eu acho que isso até te comentou antes do programa aí, algumas pessoas retiram glúten e lactose da alimentação sem uma orientação. O que se pode dizer a respeito disso? Isso é correto, fazer uma retirada assim, sem uma orientação de um profissional da saúde, ou não faz mal nenhum? Enfim, qual é a situação? É importante a sua colocação, professor Carlos Alberto, porque o que acontece? Muitas pessoas retiram sim o glúten e a lactose da sua dieta em busca de dietas milagrosas de emagrecimento ou mesmo de orientações que muitas vezes são divulgadas na mídia. É importante que as pessoas tenham ciência de que qualquer restrição alimentar ela deve ser feita com orientação. Isso significa o quê? Fazer um acompanhamento médico. Se a pessoa tem um certo desconforto quando come glúten, associa que comeu pão e ficou mais inchado, não está se sentindo tão bem, se sente mais pesado, por exemplo, tendo a ingestão desse alimento, ou mesmo notou que aparece algum sintoma de pele, ou tem diarreia no momento em que ingere algum alimento, por exemplo, com glúten, é importante que essa pessoa faça uma avaliação médica, para que o médico diga se essa pessoa tem, por exemplo, doença celíaca, que sim, tem que fazer uma restrição, é uma doença que precisa de uma restrição ao glúten, e aí é uma dieta totalmente isenta de glúten, não é uma dieta para emagrecimento, por exemplo, como, por exemplo, muitas vezes outras pessoas têm uma sensibilidade ao glúten também. Então é importante que essas pessoas não façam as restrições alimentares, não cortem esses alimentos da dieta sem uma orientação e que no momento que elas busquem essa orientação profissional do médico, também sejam encaminhadas para receber uma orientação nutricional. Porque no momento que a gente retira, por exemplo, nos intolerantes à lactose, a gente pode retirar o leite da dieta, mas a gente precisa encontrar outras fontes desses nutrientes que a gente encontra no leite para poder suprir a demanda para ter uma dieta equilibrada nesse paciente. Então é muito importante buscar sempre orientação e não seguir nenhuma dieta de moda ou dieta restritiva sem acompanhamento. Uhum. Bem, no consultório, nesse contato com os pacientes, o que vocês observam mais? Que as pessoas estão realmente com interesse ou pretendem seguir essas orientações ou acham que não tem muita importância e tocam em frente, como se diz assim? É importante, o que a gente percebe é que a alimentação ela é uma questão social, né? O alimento, o consumo dos alimentos, ele está muito ligado a vários fatores, de convivência familiar, de convivência social, e as pessoas têm a tendência a achar que a alimentação, todos sabem um pouquinho. Então, se um dá uma dica para o outro, faz tal coisa que para mim funcionou, as pessoas tendem a seguir recomendações de outras pessoas sem nenhum critério de orientação médica ou nutricional. A gente percebe isso. E muitas vezes recebe pacientes que estão fazendo algumas restrições sem orientação de nenhum profissional. O que a gente orienta é que realmente procurem ter cuidado e não façam essas restrições sem realmente uma orientação, porque existem sim doenças sérias, como por exemplo a doença celíaca, e que esses pacientes, quando têm o diagnóstico, eles precisam seguir essa dieta sem glúten para a vida toda. E eles não podem ingerir. Se eles ingerirem algum alimento contaminado com glúten ou mesmo com a presença do glúten, que está presente no trigo, no centeio, na cevada e a aveia também, que normalmente é contaminada, o que acontece? Essas pessoas têm um risco sério para a saúde. Então a gente precisa separar aquelas pessoas que fazem restrições alimentares porque precisam, porque tem algum diagnóstico de alguma doença que faz com que elas sejam obrigadas a restringir, daquelas pessoas que o fazem apenas por uma tentativa de emagrecimento ou mesmo seguindo uma dieta de moda, por exemplo. Eu acho que é fundamental, e eu tenho repetido isso aqui no programa várias vezes, para outras situações, para outros tipos de assuntos. O fundamental é realmente que se tenha o acompanhamento, a informação precisa, esta orientação de parte dos profissionais da área. Mutatis mutandis é a mesma coisa que ocorre com os medicamentos, não é? As pessoas
fazem a automedicação, não é? Sim. E muitas vezes se dão mal, não é? Sim. Porque aí surgem outros tipos de problemas, inclusive interações medicamentosas e tudo. Com Eu certeza. acho que o fundamental é que as pessoas não conhecem o assunto, são leigos no assunto. Eu sempre me lembro de um ditado muito antigo, não é? Mas que ele é válido em todas as situações, inclusive pode ser aplicado aqui. Nunca vá ao sapateiro além das chinelas, não é? Porque fazer realmente um sapato não é coisa para o sapateiro, que conserta o sapato. É um grande profissional, sem dúvida nenhuma, está cumprindo uma missão importantíssima, mas ele não pode ir além do seu conhecimento. É a mesma coisa ou algo semelhante que ocorre na questão dos medicamentos, onde as pessoas se automedicam sem nenhuma orientação, muitas vezes. E aqui também, nessa questão de alimentação, está ficando mais uma vez claro aqui que o profissional deve ser procurado para a orientação, a fim de que os problemas que existem hoje não sejam ainda maiores no futuro. Marta Koch, nutricionista clínica, que está hoje aqui participando do nosso programa. Vamos fazer um breve intervalo aqui no programa Viver com Saúde e no segundo segmento nós vamos abordar outros aspectos ligados a este tema que eu reputo importantíssimo: alergias e também intolerâncias alimentares. Dentro de instantes, aqui na UniTV. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Continuamos com o nosso Viver com Saúde, agora em seu segundo segmento. O telespectador está acompanhando o nosso programa. A nutricionista Marta Koch, nutricionista clínica, que está participando aqui como convidada hoje, está dando informações a respeito dessas alergias, dessas intolerâncias, não é, alimentares. E destacando sempre, meus amigos, que a alimentação, além de ser uma necessidade básica para a sobrevivência do ser humano, ela também tem outras implicações, porque ela envolve aspectos ligados ao relacionamento psicossocial. Não podemos ficar só nos aspectos físicos, não é? Nós temos que entrar também nessa outra área, porque efetivamente essas alergias e essas intolerâncias, elas têm desdobramentos também para esta área do relacionamento psicossocial. Bem, mas eu pergunto a Marta Koch, quem tem intolerância à lactose pode consumir leite ou derivados? É importante essa pergunta para a gente esclarecer. Sim, a resposta inicial é sim. Quem tem intolerância à lactose pode consumir leite e derivados, porém, desde que tenha o seguinte cuidado. Ou ele vai buscar, esse paciente vai buscar nos alimentos em geral, leites que sejam zero lactose. Então, se a gente buscar no supermercado, já tem uma gama muito grande de produtos, tanto leite quanto derivados do leite, que já incluem no rótulo zero lactose. O que é esse zero lactose? Significa que não tem lactose nesse alimento? Não, na verdade, a maioria desses alimentos, ela tem a enzima lactase adicionada ao alimento. Então, é o leite habitual, que todos são acostumados a consumir, o leite de vaca, e a indústria que prepara aquele leite, ela adiciona a enzima lactase. Então, a pessoa que é intolerante à lactose, ela pode consumir aquele alimento,
porque aquela enzima vai estar presente ali dentro. A outra opção que essas pessoas têm, que as pessoas que são intolerantes à lactose têm, é de ingerir a enzima através de comprimidos ou cápsulas mastigáveis. Então, existe já no mercado diversas marcas de enzima que essa pessoa, esse intolerante à lactose, pode ingerir para utilizar. Então, ele, por exemplo, vai comer um pudim, esse pudim não é feito com nenhum alimento já com enzima, então ele ingere a enzima, os comprimidos, conforme a orientação do médico que o acompanha. Quem é intolerante à lactose normalmente tem um gastroenterologista que faz o acompanhamento e ele já vai prescrever, então, a quantidade da enzima para cada alimento. E hoje em dia, se a gente pensar, traçar um parâmetro de anos atrás, hoje melhorou muito as opções no mercado. Então, essas pessoas cada vez mais têm opções, tanto do leite quanto de queijos, iogurtes e outros alimentos também já com a enzima. Além disso, tem uma linha mais natural de alimentos também, que os alimentos são produzidos sem nada de proteína animal, então vão ser naturalmente sem lactose, que também podem ser ingeridos por essa população intolerante à lactose. E é importante, professor Carlos Alberto, a gente fazer grifar bem a importância da diferenciação entre alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Nós estamos dizendo aqui que quem tem intolerância à lactose pode ingerir alimentos com leite, desde que ingira a enzima. E, diferentemente dos pacientes alérgicos, quem tem alergia à proteína do leite de vaca, que é uma situação que acomete muitas crianças, não pode ingerir o leite nem os derivados, mesmo que contenha essa enzima, porque muitas vezes as mães fazem confusão. E aí elas voltam trazendo, eu fui ao mercado e comprei tudo sem lactose. Mas o problema da criança é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, ela não pode dar esses alimentos que sejam zero lactose, porque não é a lactose que é o problema, é a proteína do leite. Então, para essas crianças, a alergia à proteína do leite de vaca, ela precisa excluir o alimento que provoca alergia e os traços, muitas vezes, desse alimento, até que o médico faça o acompanhamento e comece a liberar gradativamente essa dieta. E a introdução da enzima, ela altera o sabor do alimento? Normalmente não. Normalmente não. O alimento ele vai continuar, se é um alimento que já vem do fabricante adicionado da enzima, ele tem o mesmo sabor dos outros alimentos, e quando se ingere o comprimido ou mesmo a enzima mastigável, também não altera o sabor do alimento. Tem alguns, inclusive, que são em pó, que a pessoa coloca por cima da comida, também é uma outra opção. Uhum. Agora, eu sei que a questão de, por exemplo, medicamentos, remédios, isso é uma coisa da área médica, não é? Uhum. Mas se usa também algum medicamento, alguma coisa? Eventualmente, os médicos prescrevem para alguns sintomas, por exemplo, se o paciente tem alergia à proteína do leite de vaca, eventualmente ele pode ter um refluxo alimentar associado e aí o médico vai poder prescrever alguma medicação, mas é importante que o principal tratamento para as alergias é a exclusão do alimento que provoca essa alergia, né? Esse é o cuidado mais importante e essencial para o tratamento. Então, é a subtração. Exatamente. E não a adição de medicamentos, é isso? Exatamente. E tem que cuidar também, professor, falando em medicamentos, porque muitos, eles são contaminados com proteína do leite. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo uma dieta para alergia à proteína do leite e se é uma mãe, por exemplo, que está fazendo a dieta de exclusão, amamentando o seu bebê que tem alergia ao leite, muitas vezes até os medicamentos são contaminados com proteína do leite, então tem que ter esse cuidado no controle e na leitura das bulas também para verificar exatamente a composição. E os cuidados que se deve ter com os rótulos dos alimentos? Muito importante. O que acontece? Quem é alérgico, tem uma alergia alimentar, hoje a gente tem uma facilidade maior, que existe um movimento chamado Põe no Rótulo, que conseguiu grandes avanços nessa área. Hoje, quando nós pegamos a embalagem de um alimento, a gente vai ver que se ele tiver contaminação com algum alimento que pode ser alergênico, vai estar escrito ali. Alérgicos, atenção, pode conter traços de leite, pode conter traços de nozes,
pode conter traços de trigo. E isso é muito importante para o alérgico. Então, ele tem que ficar atento e ler com muita atenção todos os rótulos de qualquer alimento que ele vai ingerir. É fundamental a leitura dos rótulos. Sempre que possível, priorizar os alimentos naturais, né, preparados de forma caseira, mas quando é necessário ingerir alimentos industrializados, o rótulo alimentar é fundamental de ser avaliado. Lembrando que sempre o primeiro ingrediente é o que contém maior quantidade. Então, a pessoa já pode acompanhar pela lista de ingredientes se aquilo tem contaminação ou se tem um ingrediente que não é permitido. E, além disso, tem uma informação adicional que é esse alerta aos alérgicos, né, se pode conter contaminação. Porque muitas vezes não está na lista de ingredientes, e isso, atenção, que é uma questão muito importante, pode não conter na lista de ingredientes leite, por exemplo, e o alérgico pensa que pode ingerir. Porém, se foi feito num maquinário, produzido em um maquinário que tem contaminação com proteína do leite, ele já é um alimento que pode estar contaminado, então existe um risco para o alérgico. É importante que isso esteja descrito no rótulo. Bem, nós focalizamos aí quando falamos em fatores causadores, não é, de alergia. Nós falamos em peixes, ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, gengelim, leite, derivados, entre outros. Não é? Agora, causadores da intolerância. Eu li, por exemplo, que o vinho tinto pode ser causador da intolerância. A banana também. Não é? A intolerância em que sentido o senhor diz? A intolerância alimentar. Algumas pessoas têm dificuldade de ingerir alguns açúcares. Né? Por exemplo, a lactose é o açúcar mais comum, que é o açúcar do leite, mas a gente já sabe que existem outras situações em que as pessoas não toleram, né? Tem uma intolerância a outros açúcares presentes na alimentação. Então, novamente, a gente vai precisar ficar atento aos sintomas. Olha, eu ingeri determinado alimento e não me fez bem. Então, eu vou ter que procurar avaliação médica para que eu faça a detecção de que realmente possa ser aquele alimento que está me causando aquele desconforto e, se for necessário, excluí-lo da alimentação conforme a orientação. Mas, sim, existem algumas outras situações a outros alimentos que podem causar intolerâncias. Às vezes não é propriamente o alimento em si, mas é algum outro componente que é adicionado ao alimento. Isso, os aditivos alimentares, eles também, muitas vezes, é importante a gente lembrar, os aditivos alimentares podem causar, sim, também alergias. Então, isso está descrito, inclusive tem um consenso brasileiro de alergia alimentar que saiu esse ano, que foi realizado por um grupo de profissionais da Sociedade Brasileira de Pediatria junto à Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, e nesse material eles abordam essa questão dos alérgicos aos alimentos e também aos aditivos, que é um percentual menor, mas também ocorre. Eu cito, por exemplo, produtos que usam corantes, não é? Exato. Outro, carnes processadas. Sim. Não é? Especificamente a carne, né? Sim, mas algum ingrediente que foi adicionado, né? Para conservação e para melhora de apresentação, muitas vezes. Marta, já na parte final do nosso programa Viver com Saúde, eu gostaria que tu deixasse assim uma mensagem especial aos nossos telespectadores dentro deste tema, não é? De alergias e intolerâncias alimentares. É importante deixar destacado para o público que lhe assiste a importância de buscar manter sempre uma alimentação equilibrada, balanceada, evitar qualquer tipo de dieta restritiva sem orientação médica. Então, se tem alguma necessidade, sente alguma necessidade de está com alguma dificuldade em relação a algum alimento, procure orientação médica e procure uma orientação com um nutricionista, porque essa dieta restritiva ela deve ser feita com acompanhamento quando necessário. E é importante que a gente lembre que essa alimentação tem que ser uma alimentação saudável e equilibrada. Então é importante a gente cuidar sempre isso. Perfeito. Olha, Marta, no final do nosso programa Viver com Saúde, eu quero deixar aqui o melhor agradecimento pela tua presença, atendendo o nosso convite e dando essas informações e orientações aos nossos telespectadores. Realmente, isso que foi salientado pela Marta no final do programa, e que eu já tinha feito referência também no decorrer do programa, eu acho que é fundamental a orientação do profissional de saúde
que vai tratar desse caso. Não fazer nada por conta própria, porque isso às vezes pode levar a problemas muito mais graves. Eu acho que tem um problema, desconfia de alguma coisa, não está se sentindo bem, enfim, procure o profissional especializado e terá então aquela informação precisa, correta a respeito desse assunto. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Volta sempre que tiveres algo importante a dizer aos nossos telespectadores. O agradecimento também àqueles que nos acompanham em todas as semanas nos horários habituais do Viver com Saúde e até o nosso próximo encontro. Alô, amigos, nesta semana, no programa Viver com Saúde, eu vou conversar com a nutricionista clínica Marta Koch. Nós falaremos sobre alergias alimentares e intolerâncias e tiraremos as dúvidas mais comuns em relação a esses assuntos tão importantes. E como sempre, telespectador, o senhor e a senhora são nossos convidados. Acompanhe este programa sobre um tema muito interessante, muito oportuno e também um tema que merece muitas considerações, muitas orientações àqueles que nos acompanham.